Olá, graça e paz. Sou o professor Paulo Azaf e hoje nós veremos a quinta aula do módulo de Bibliologia, a última aula deste módulo de Bibliologia. Vamos ver sobre a canonicidade das Escrituras. Já vimos sobre revelação geral, revelação especial, inspiração das Escrituras, autoridade das Escrituras e hoje veremos sobre a canonicidade das Escrituras. Eu te convido, feche os olhos comigo, por gentileza, vamos orar. Senhor Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, em Tua presença e te peço, ó Deus, que usa-me como instrumento em Tuas mãos para ministrar a Tua preciosa palavra, Tua preciosa verdade. Pai, que através desta aula nossos corações possam ser tocados, que nós possamos ser tocados e mudados, Senhor, em nossos corações. Em nome de Jesus, nos ajude, esteja conosco, que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Portanto, nós vamos começar e vamos ver hoje sobre o cânon da Escritura. E a palavra Bíblia, ela vem da palavra biblos, que significa livro. Mas embora a Bíblia ela seja formada por um único volume, como você tem na sua casa e como eu tenho aqui, ela é um conjunto de 66 livros individuais. Claro que juntando todos eles têm uma história principal, que é a história da redenção, uma pessoa como personagem principal, que é Cristo, mas cada livro tem a sua própria particularidade também e tem a sua individualidade. E por ser um conjunto de livros, e visto que há muitos livros juntos na Bíblia Sagrada, como sabermos que os livros que estão aqui inseridos, esses 66, são os livros corretos para estarem na Bíblia? Esta pergunta se inclui no assunto de canonicidade. Como esses livros foram escolhidos? Como que Deus guiou esse processo para que os livros certos fossem aceitos e os livros errados fossem rejeitados? Nós vamos ver isso na aula de hoje. A palavra cânon, do grego, significa vara de medir, ou então norma. Então, chamar o cânon da Escritura é o mesmo que dizer que os seus 66 livros juntos funcionam como uma vara de medir, como uma autoridade suprema para a igreja. A Bíblia é a norma, o padrão de todos os padrões, não sendo julgada por nenhum outro padrão. E sobre a extensão do cânon, nós podemos ver que há muitos conceitos errados a respeito do cânon. Críticos argumentam que havia uma grande quantidade de livros que poderiam ser incluídos na Bíblia e que muitos que foram incluídos não deveriam ter sido. No entanto, a maioria dos livros considerados para o cânon foi rapidamente descartado pela igreja primitiva porque eram obviamente fraudulentos. Então, assim, críticos dizem de cerca de 2.000 livros que poderiam ter sido incluídos na Bíblia, mas a maioria, grande parte esmagadora destes livros, logo de cara foram descartados, porque, obviamente, eles eram fraudulentos. No século II, depois de Cristo, hereges, reivindicando a autoridade apostólica, começaram a escrever seus próprios livros e propagar amplamente esses livros. Mas esses livros nunca foram considerados seriamente para serem incluídos na Bíblia, porque todos sabiam que eles eram depois dos apóstolos e que eles eram hereges. Portanto, é enganoso afirmar que haviam mais de 2.000 livros para serem incluídos e então foram escolhidos aleatoriamente 66 livros. Não, não é isso. Nós vamos ver que havia marcas da canonicidade, haviam princípios que eram estabelecidos para escolher os livros e, é claro, Deus estava regendo também todo o processo. Então, se considerarmos o processo histórico de seleção realizado pela igreja, que foi um processo regido por muita cautela, muita investigação, muita preocupação, veremos que desses documentos excluídos, desses muitos documentos excluídos, somente 3 é que sofreram séria consideração, como ensina o Dr. R.C. Sproul, que foi a Didaquê, o Pastor de Hermas e a primeira epístola de Clemente de Roma. Esses foram 3 livros que tiveram sua origem no final do século I e no começo do século II, e assim foi considerado seriamente a sua inclusão no cânon. Mas o que pegou ali? Ao lê-los, fica evidente que os escritores eram conscientes
que eles não tinham autoridade apostólica, eles tinham um certo tipo de autoridade subapostólica e pós-apostólica. Então, o que eles escreviam não necessariamente era inspirado por Deus, era baseado no que eles aprenderam, mas eles mesmos reconheciam que as obras deles não eram autoridade apostólica, eram subapostólica. Então, nós consideramos os livros excluídos do cânon como outros livros qualquer. Alguns deles podem ser lidos, assim como outro qualquer livro, e você pode ser edificado através de algumas partes, mas você vai ler procurando o que está certo e o que está errado. Diferente da Bíblia, que você pode confiar inteiramente que tudo que está nela é correto. Você pode ler a Bíblia sem ressalvas, sabendo que tudo que aqui está escrito é inspirado por Deus. Já os outros livros, os que foram rejeitados, você pode até lê-los, mas como outro livro qualquer, como comendo um peixe, né? Retirando as espinhas e observando se o que está sendo dito ali condiz com a palavra de Deus. Então, dito isso, quais são as marcas da canonicidade? Para determinar essa autoridade canônica, a Igreja aplicou um teste de 3 critérios. Alguns se preocupam com o fato de ter havido um processo feito por homens para escolher esses livros. Será que os homens não erraram? Será que era bom deixar desse jeito? Mas nós devemos ficar tranquilos, porque foi um processo meticuloso e, apesar de tudo isso, o Espírito Santo também estava guiando essas pessoas. Então, as marcas da canonicidade são 3. A primeira, a origem apostólica. Essa foi a primeira marca, o primeiro teste para averiguar a autoridade de um livro. É a sua origem apostólica. Ele foi escrito por um apóstolo ou foi escrito sob a sanção de um apóstolo? Um apóstolo estava por detrás de quem estava escrevendo? Por exemplo, as cartas de Paulo não foram questionadas. As cartas de Paulo, porque ele era apóstolo de Jesus Cristo. Assim também o Evangelho de Mateus e de João, porque eles eram apóstolos de Jesus Cristo. O Evangelho de Lucas não foi questionado porque ele era companheiro de Paulo e ele tinha essa autoridade subapostólica. Também o Evangelho escrito por Marcos também não foi questionado porque ele era reconhecido como um porta-voz do apóstolo Pedro. Então, desde o início, não houve nenhuma dúvida quanto aos 4 evangelhos e quanto também os escritos de Paulo. E o Antigo Testamento já havia sido firmado também muito bem, os seus 39 livros, e agora é o cânon do Novo Testamento. Portanto, a origem apostólica é a primeira marca de um livro ser autoritativo ou não. A segunda marca é a recepção da igreja primitiva. Ou seja, por exemplo, a Epístola aos Efésios é um exemplo deste critério, porque eles perceberam que Paulo tinha a intenção de enviar essa carta para que não somente os efésios lessem, mas também é uma carta circular designada para outras igrejas também próximas a Éfeso lerem. Isso era verdadeiro não somente em relação às cartas aos Efésios, mas também às outras cartas de Paulo. Eram cartas circulares. E os evangelhos também eram assim. Eles circulavam às igrejas, às congregações da época. E através disso, a igreja primitiva recebia este ensino como própria palavra de Deus. Na própria Bíblia, o apóstolo Pedro ele faz menção das cartas de Paulo, como nós dissemos na aula passada, 2 Pedro 3,16. Ele faz menção das cartas de Paulo como sendo incluídas na palavra de Deus, como sendo palavras de Deus para eles. Então a recepção da igreja primitiva também foi a segunda marca do cânon. E o terceiro é a compatibilidade de doutrina. Ou seja, essa terceira aqui foi a causa de maior controvérsia. Por quê? Porque aí você iria medir os demais livros, as demais cartas, de acordo com os que já haviam sido recebidos. Ou seja, quais doutrinas estão sendo contraditas, né? Estão sendo contraditórias em relação às outras. Esses livros que estão querendo ser reconhecidos, eles são contrários aos demais livros que já foram recebidos. E nisso, a carta aos Hebreus, por exemplo, foi de difícil reconhecimento. Talvez tenha sido, como dizem alguns estudiosos, a última, né, a ser reconhecida, porque há ali em Hebreus capítulo 6 uma dificuldade, né,
que pode ser interpretada como que se os salvos por Cristo pudessem perder sua salvação, contradizendo algumas outras partes da Escritura, mas foi recebida a carta aos Hebreus porque dá para ser interpretado, dá para ser entendido de uma forma com que não haja essa controvérsia. E também, no começo, eles até pensavam que era até Paulo quem havia escrito, e isso deu mais uma afirmada nesta carta, mas nós cremos que Deus estava guiando todo esse processo. Portanto, não houve grandes controvérsias reais, né? A carta aos Hebreus é a que teve esse detalhe, a carta de Tiago teve algum outro detalhe também, mas foram rapidamente aceitos porque passaram nesses 3 testes, as 3 marcas da canonicidade. É uma seleção que foi feita com os livros para verem se eles seriam incluídos ou não. E por último, nós vamos ver sobre o escopo do cânon, porque no século XVI surgiu uma disputa entre a Igreja Católica Romana e os protestantes sobre a extensão do cânon das Escrituras, do Antigo Testamento, e especificamente sobre os livros chamados apócrifos, um grupo de livros produzidos durante o período intertestamentário, aquele período de 400 anos onde não foram escritos livros. E a Igreja Católica Romana adotou esses livros apócrifos, e as igrejas da Reforma, em sua maior parte, não. Porque cada livro presente na Bíblia é um livro infalível. E nós cremos que Deus guiou providencialmente, pela misericórdia dele, todo o processo de determinar o cânon. E por isso mesmo, fez as decisões certas, de modo que cada livro que precisava estar na Bíblia, está na Bíblia. E cada livro que não devia estar na Bíblia, não está na Bíblia. Nós cremos que este processo foi também guiado por Deus. Mas já a Fórmula Católica Romana diz que os livros corretos, eles são corretos porque a igreja é infalível. A igreja escolhe corretamente, portanto a igreja escolheu esses livros, eles são os escolhidos, eles são verdadeiros. Portanto, é por isso eles têm esses livros apócrifos a mais. Já nós, reformados, protestantes, não acreditamos que a igreja é infalível neste processo. Nós cremos que não é porque a igreja reconheceu, mas Deus guiou o processo de reconhecimento. A autoridade não é da igreja, a autoridade é de Deus. A igreja não é infalível em relação a isso, mas Deus é. Portanto, a palavra de Deus é palavra de Deus. Por isso, ele guiou e inspirou todo o processo do cânon para escolher os livros certos. Deus guiou de maneira extraordinária este processo também. Portanto, nós vimos nesse módulo de Bibliologia grandes assuntos relacionados à Bíblia. Eu espero que tenha sanado algumas dúvidas de vocês, que você tenha aprendido através deste módulo, que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida através da leitura da Bíblia, que o seu coração possa arder, que a sua mente possa ser cativa a Cristo através da leitura desse precioso livro. Que Deus te abençoe, meu irmão. Muito obrigado por fazer parte deste curso de Teologia Sistemática. Muito obrigado por fazer parte deste módulo de Bibliologia. E que Deus abençoe a sua vida. Sintam-se abraçados e até mais num próximo módulo em que estaremos juntos. Que Deus abençoe. Graça e paz.